Você já se pegou esperando pelo impossível, sentindo um vazio que parece não ter fim? Talvez agora, enquanto me escuta, um nó aperta o peito e as promessas que um dia brilharam parecem ter se tornado sombras de dúvida. Angústia, expectativa frustrada, a sensação de que as orações retornam ao silêncio são sentimentos universais que nos visitam. Quem nunca olhou para o céu e perguntou: Deus realmente está ouvindo o meu clamor? Ou pensou: será que os sinais já estão à minha volta, mas eu os confundo com a rotina? Essas perguntas não são fracassos da fé, são portas. E se, em vez de um absurdo sem resposta, esse tempo de espera for, na verdade, uma travessia sagrada? E se o milagre não explodir de repente, mas se moldar no silêncio, aos poucos, como uma escultura que ganha forma invisível na matéria do cotidiano? Pense nisso. Escolhas, encontros, dias comuns. Tudo pode ser tecido para preparar o momento que tanto pedimos. Como estradas que desaparecem no horizonte, a jornada da fé revela paisagens que só os olhos do coração enxergam. Há manhãs em que nada parece novo, e ainda assim, em algum detalhe, Deus já começou a agir. Existe um segredo, algo profundo, que poucos percebem. Deus sempre sinaliza antes de agir. Não com trombetas inevitáveis, mas com sutilezas. Sinais discretos, gestos de cuidado, coincidências que, quando juntas, desenham um roteiro de esperança. Neste vídeo, você vai descobrir os sinais de que o seu milagre está prestes a chegar. E talvez já tenha começado. Vou te mostrar como interpretar inquietações que não somem, encontros inesperados, calma no meio da tempestade, palavras que voltam à sua mente e pequenos livramentos do dia a dia. Não é promessa vazia, é convite à atenção. Se você ficar comigo até o final, verá como pequenos detalhes podem ser a resposta da sua oração. Muitas vezes, o extraordinário começa no mínimo. Uma mensagem, um sorriso, uma porta que se fecha para que outra se abra. Agora, quero te convidar a um gesto de fé simples e poderoso. Escreva nos comentários a frase "milagre à vista" e a cidade de onde está assistindo ao vídeo. Declare sua fé em voz alta, mesmo que seja por escrito. Não é somente um ritual de palavras, é um ato comunitário. Cada comentário é um sinal coletivo de fé, um movimento invisível que une corações espalhados pelo Brasil. Imagine, de norte a sul, pessoas afirmando a mesma esperança, gerando uma corrente onde as orações se fortalecem e a expectativa se transforma em vigília ativa. Não precisa ser perfeito, basta ser sincero. Ao declarar milagre à vista, você participa de uma família de esperança que caminha junta. É uma forma de dizer: eu acredito, eu espero, eu estou atento. E enquanto você escreve, outras mãos estão escrevendo também. E nisso há poder. A fé se multiplica quando é compartilhada. Quando você vê o nome da sua cidade ali, sente que não está sozinho. Há uma presença invisível, porém real, que nos conecta. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e saindo, como se cada inspiração trouxesse um pouco mais de coragem. Abra seu coração. O que vem a seguir pode ser o sopro de paz que você tanto pediu. Não é conversa vazia, é convite a um estado de escuta. Silencie por alguns segundos, deixe que o coração fale mais alto que a pressa. Permita que a suavidade da palavra entre como chuva suave em terra seca. Sei que muitas promessas foram adiadas, sei que o tempo parece lento e às vezes injusto, mas há um movimento divino que trabalha por trás do cenário visível. A promessa não perdeu força, apenas se prepara. E quando Deus decide agir, Ele começa a sinalizar. Um toque, um pensamento recorrente, a sensação de que algo está mudando. Fique atento aos pequenos fluxos de bondade que entram no seu dia. Eles são técnicas de amor divino, providências que anunciam algo maior. Sinta-se acolhido. Não julgue suas dúvidas. Elas podem ser a escada que te leva a uma fé mais madura.
Aqui você está em casa, um lugar para respirar, para aprender a identificar o sopro divino nas coisas simples. Vamos juntos desvendar esses sinais, um passo de cada vez, com leveza, verdade e inspiração. Não te peço velocidade, mas presença. Presença de coração e olhos despertos para perceber os detalhes que costuram a resposta que Deus já começou a elaborar. Prepare-se para olhar com outros olhos. O que antes parecia insignificante pode ganhar significado eterno. Permita-se receber sem pressa, sem pressões. A jornada é sagrada e o primeiro passo é reconhecer que algo maior está em movimento. Venha comigo neste caminho de descoberta. Sua história pode estar prestes a dar uma guinada que, por ora, só o Espírito conhece. Vamos caminhar juntos, com fé renovada e corações unidos na esperança. Sinais nem sempre chegam como holofotes acesos. Muitas vezes eles são sussurros no meio do barulho cotidiano. Você já caminhou à noite e antes mesmo de ver as nuvens se fechar, sentiu a mudança no vento? Aquela brisa diferente, um cheiro no ar, um pressentimento que diz: algo vai acontecer. Assim agem os sinais de Deus. Não necessariamente como trovões, mas como pequenas alterações na atmosfera da sua vida. Avisos suaves que só um coração atento percebe. É preciso sensibilidade para perceber a direção do vento espiritual. É preciso aprender a ouvir com os ouvidos do espírito, não apenas com os sentidos do corpo. Lembre-se de Elias, que depois de ventos fortes, terremotos e fogo, ouviu um leve sussurro. Naquele silêncio, Deus se fez presente. A história nos ensina que o grande encontro muitas vezes vem depois de um momento de calma discreta e íntima. Não é sempre no estrondo, é no sussurro que a alma reconhece o toque divino. Por isso, quando algo pequeno chama sua atenção, uma palavra dita por alguém, um versículo que insiste em saltar aos olhos, uma sensação que você não consegue explicar, não descarte. Pode ser exatamente o fio que liga sua espera ao milagre. Discernir exige prática. Nem toda coincidência é sinal divino, e nem toda inquietação é apenas ansiedade. Há uma arte de distinguir o que vem de nós, do inimigo ou do Pai. Pergunte-se: essa inquietação me aproxima de Deus ou me paralisa? Essa coincidência me traz paz ou confusão? Procure confirmar através da oração, da palavra e do aconselhamento sábio. Às vezes Deus confirma com repetição. A mesma mensagem aparece em sonhos, conversas e leituras. Outras vezes, ele usa pessoas para apontar a direção. Por isso, cultivar intimidade com Deus é como afiar um instrumento. Quanto mais perto dele, mais claras se tornam as notas dos sinais. E por que isso é tão importante? Porque ignorar um sinal pode atrasar aquilo que Deus quer realizar. Quando fechamos os olhos para os sussurros, continuamos andando pela trilha antiga, perdendo desvios que nos levariam ao lugar prometido. Há uma urgência sutil aqui. Este momento de sua vida pode ser uma encruzilhada. Prestar atenção é aceitar o convite divino para colaborarmos com o mover de Deus. Não se trata de medo, mas de responsabilidade diante da graça que se aproxima. Cada sinal não percebido é uma oportunidade de crescimento que passamos sem notar. Quero te convidar, então, a assumir uma postura ativa enquanto prosseguimos. Ao longo deste vídeo, pergunte-se honestamente: o que tenho ignorado que pode ser resposta de Deus? Deixe essa pergunta ressoar no coração, como uma lanterna em ambientes escuros. Anote o que vier à mente. Mesmo as pequenas imagens ou frases desconexas. Muitas vezes é nesse emaranhado que Deus coloca pistas preciosas. Assumir uma postura vigilante não é viver em ansiedade, mas em expectativa sagrada. Olhos abertos, coração pronto, passos dispostos. Ainda que haja princípios universais, lembre-se, os sinais são personalizados. Deus não repete um molde idêntico para cada filho.
Para uns, o sinal pode ser uma paz profunda no meio da tempestade. Para outros, uma porta que se abre inesperadamente por meio de uma ligação. O que serve para mim pode não ser o mesmo para você, mas a essência permanece. Deus fala com clareza para quem o busca com sinceridade. Portanto, não compare a sua experiência com a do seu vizinho. Aprenda a reconhecer o idioma pessoal de Deus falando à sua alma. Prometo que este vídeo trará revelações práticas. Vamos distinguir sinais internos e externos, aprender a testar o que recebemos e a agir com fé quando a direção estiver clara. Você sairá daqui não só tocado, mas capacitado a reconhecer e proceder diante dos sinais que antecedem o milagre. Haverá orientações para cultivar silêncio interior, maneiras simples de registrar o que Deus tem falado e passos concretos para responder quando uma porta se abre. O objetivo é que você não apenas veja, mas também haja com confiança. Agora, permita-se escutar. Silencie as vozes do medo, do orgulho ou da pressa. Quando o ruído diminui, a voz do Espírito se torna perceptível. Não é preciso fazer grandes coisas. Às vezes Deus pede simplesmente uma atitude de confiança, uma palavra, um gesto de perdão, uma mudança de rota. Deixe que o Espírito sussurre a direção. Pratique ficar em quietude por alguns minutos diariamente. É nesse espaço que os sinais se tornam diálogos, e não apenas sinais soltos. Sinta a leve pressão do tempo, mas não com pânico, com reverência. Este é um chamado à sensibilidade e à prontidão. Observe as pessoas que entram na sua vida, as portas que se fecham e as que se abrem. Repare nas coincidências que trazem paz. Anote sonhos recorrentes e versículos que retornam. Tudo isso pode ser parte da arquitetura do milagre que se aproxima. Há um mover em curso e Deus já começou a preparar o terreno no invisível. Agora que sua alma está mais atenta, seguiremos adiante. Vamos mergulhar juntos nas diferentes lições, desde o sussurro interno que desperta inquietude até os sinais externos que se manifestam em pessoas e circunstâncias. Abra seu coração e mantenha os olhos do Espírito abertos. Está pronto para enxergar além do óbvio? Você já sentiu um incômodo tênue, quase como um fio fino puxando seu coração, sem saber exatamente para onde ele quer te levar? Antes de qualquer grande mudança, frequentemente vem um desconforto silencioso, não uma tragédia escancarada, mas uma inquietação que perturba a rotina, que tira o sono, que faz você olhar ao redor e perceber que nada mais se encaixa como antes. Esse é o sinal interno. Não é sempre confortável, mas é profundamente significativo. Deus usa o desconforto para mover você de onde está para onde precisa estar. Pense em Moisés. Criado no palácio, cercado por luxo e privilégios, ele poderia ter vivido ali o resto da vida. Ainda assim, havia nele uma inquietação diante do sofrimento do seu próprio povo. Aquela sensação de que algo estava errado, uma inquietação moral e espiritual, foi o primeiro empurrão que o tirou da zona de conforto. Mais tarde, já no deserto, quando o sobrenatural se manifestou no arbusto que ardia sem queimar, Moisés estava em atenção. Seu coração, que havia sido mexido antes, reconheceu o chamado. A inquietação não era apenas ansiedade, era um preparo interno. Foi a semente que ruiu no escuro antes do brotar. No cotidiano, o sinal é parecido. Às vezes, é uma sensação difusa. Você acorda com um peso no peito, perde o interesse por tarefas que antes davam prazer, sente-se incomodado com conversas que antes eram triviais. Outras vezes é mais nítido, pensamentos repetitivos sobre mudança de carreira, uma vontade persistente de cuidar de uma causa ou o desejo de voltar para a fé que foi deixada de lado. Pode vir na forma de insônia criativa, de curiosidade inquieta, de um sentimento de que algo grande está para acontecer, ainda que você não saiba o quê.
Não é raro que pessoas que depois viveram momentos de virada descrevam esse período como um desconforto que salvou minha vida, porque foi justamente essa insatisfação que as impulsionou a agir. Espiritualmente, essa inquietação funciona como um indicador luminoso colocado por Deus no seu interior. Em vez de tecla vermelha de alarme, ela é uma bússola que aponta para um redirecionamento. Deus não gosta de inércia. O Criador frequentemente toca o coração, criando um incômodo que não deixa você acomodar-se em planos menores. Essa movimentação interna pode ser branda ou intensa, constante ou intermitente, mas sempre tem um propósito: preparar, alinhar, tirar do lugar de conforto para que o milagre ou o chamado encontrem espaço para acontecer. Aplicar isso na vida prática exige sensibilidade e coragem. Primeiro, não ignore. Quantas vezes rotulamos esse chamado interno como ansiedade e tratamos apenas os sintomas, distraindo-nos, consumindo, evitando, quando na verdade era a direção divina? Repetindo, não ignore o desconforto, acolha como sinal. Acolher não significa ceder ao pânico, significa reconhecer que algo em seu coração requer atenção. Faça um inventário honesto. Quando essa sensação começou, o que ela aponta? Que portas se fecharam ou se abriram desde então? Anote sonhos, repetições de pensamento, coincidências que chamam atenção. Muitas vezes, Deus fala em padrões, não apenas em eventos isolados. Segundo, busque discernimento. Nem toda inquietação é sinal de Deus e nem toda angústia é chamada. Por isso, combine interioridade com ação prática. Ore e peça sabedoria, consulte a palavra, compartilhe com um amigo de fé maduro ou um mentor espiritual. Teste progressivamente. Tome passos pequenos de obediência que não te provoquem em queda livre, mas que demonstrem disposição para mover-se. Às vezes, o primeiro ato é tão simples quanto mudar uma rotina, inscrever-se em um curso, telefonar para alguém que precisa ou ajustar uma atitude no trabalho. Esses passos são como romper o solo que protege a semente. Parecem modestos, mas possibilitam o broto. Terceiro, observe os frutos dessa inquietação. Um sinal que vem de Deus tende a trazer paz crescente, apesar da tensão do processo. Um senso de direção, mesmo que ainda haja dificuldades. Alguns indicadores práticos, portas que abrem com naturalidade, pessoas que aparecem para ajudar, um aumento na clareza sobre valores e prioridades. Se a inquietação só gera desespero, autodestruição ou decisões impulsivas, procure ajuda profissional e comunitária. Deus age, mas Ele também honra o cuidado com a mente e o corpo. Use a analogia da semente. No escuro da terra, a semente se rompe. Não temos como ver o broto nascer, apenas sentimos a mudança quando a planta finalmente emerge. O processo é barulhento ou silencioso. Geralmente silencioso. Assim também é com a inquietação que antecede o milagre. O desconforto faz parte do processo de transformação. É a semente se rompendo, é a casca se abrindo, é o começo do novo que pede espaço para crescer. Permita-se perguntar, quantas vezes você silenciou a inquietação por medo? Quantas vezes preferiu a segurança aparente de uma vida confortável ao chamado para algo maior? E se, ao invés de lutar contra esse sentimento, você o tratasse como plataforma para o próximo passo? O que hoje parece problema pode ser a rampa de lançamento da sua maior bênção. Não descarte o incômodo com remédios rápidos ou justificativas fáceis. Em vez disso, faça dele um companheiro de oração. Senhor, se isto vem de ti, revela-me o caminho. Se não, dá-me paz para seguir em frente. Desafio você agora a olhar para o seu presente. Onde existe uma inquietação que você tem silenciado? Que porta, relação ou situação tem te pressionado por mudanças? Não transforme o incômodo em inimigo, transforme-o em indicador.
Quando sentir o puxão no coração, repita com fé. Não ignore o desconforto. Acolha como sinal. Respire fundo, peça direção e dê o primeiro passo que a fé lhe sugerir. Por menor que seja, ele já é uma resposta. Se a inquietação interna é o primeiro sussurro do espírito, saiba que ela costuma vir antes de sinais externos que confirmam o mover de Deus. Prepare-se, portanto, para perceber também as pessoas e situações que virão articular essa mudança. Não se assuste. Acolha. O segundo sinal é sutil, mas igualmente poderoso. Há momentos em que a vida parece nos empurrar para lados inesperados. Pessoas surgem, portas se fecham, convites aparecem do nada. Esses movimentos nem sempre são confortáveis. Muitas vezes vêm revestidos de dor, perda ou confusão. Mas quando olhamos pela lente da fé, começamos a entender que essas intervenções inesperadas, pessoas que cruzam nosso caminho, situações que nos interrompem, são, com frequência, as mãos de Deus reposicionando-nos para o propósito que Ele já traçou. Não se tratam de acidentes da sorte, mas de correções divinas que mudam a rota da nossa história. Pense na vida de José, um jovem traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e lançado em uma cadeia de acontecimentos que, à primeira vista, pareciam apenas tragédias. Cada humilhação, cada transferência, cada prisão foi, no entanto, parte de um enredo maior. O que começou como uma noite sem horizonte culminou no palácio do faraó, onde José se tornou instrumento de salvação para uma nação e para a própria família que o havia descartado. Se José tivesse resistido a todas as mudanças ou se rendido ao desespero, talvez não houvesse espaço para o milagre que Deus queria operar. A história dele nos ensina que nem toda interrupção é fracasso. Muitas vezes é realinhamento divino. No nosso dia a dia, as intervenções aparecem de formas mais sutis, mas igualmente poderosas. Uma ligação inesperada pode abrir portas de trabalho. Um convite aparentemente trivial pode nos levar a conhecer pessoas que transformarão nossos caminhos. Uma porta que se fecha de repente pode ser proteção contra algo que não nos faria bem. Às vezes, a carona oferecida por um desconhecido nos salva de um engarrafamento que minutos depois se transformaria em um acidente. Outras vezes, o término de um relacionamento, por mais doloroso, deixa espaço para um encontro que nos cura e nos revela um novo chamado. Observe, o mundo está cheio de pequenos sinais operando a nosso favor, ainda que venham embalados em contratempos. É fundamental mudar a nossa leitura sobre esses sinais. Quando tudo vira contrariedade, é fácil cair na lógica do azar e da fatalidade. Mas a fé nos convida a ver com outros olhos. Não existe acaso para quem está sob propósito. Repita essa frase até que ela se torne uma resistência interior. Não existe acaso para quem está sob propósito. Cada encontro e cada despedida podem ser peças fundamentais no quebra-cabeça do seu milagre. Deus age muitas vezes por meio de pessoas. Anjos disfarçados em amigos, líderes, colegas de trabalho, parentes ou até desconhecidos. E por meio de situações que nos forçam a sair da zona de conforto. Uma imagem que ajuda a entender isso é a de placas de trânsito numa estrada sinuosa. Imagine que você está dirigindo em uma rota que aparentemente levaria direto ao seu destino. Subitamente, uma placa indica desvio. À primeira vista, você pode irritar-se, pensar que aquele desvio é um obstáculo, mas se aceitar a mudança, poderá descobrir uma via mais segura, mais bonita, mais rápida. As placas não aparecem para confundir, elas orientam. Do mesmo modo, as intervenções inesperadas sinalizam um novo fluxo, um redirecionamento necessário para que cheguemos ao porto que Deus preparou. Diante desses sinais externos, o convite é para uma postura ativa, não passiva. Observe quem entra e quem sai da sua vida neste tempo.
Anote mentalmente esses encontros, perceba padrões. Há pessoas que chegam trazendo conselhos, oportunidades, conforto. Outras partem, deixando vazios que, por paradoxal que pareça, criam espaço para o novo. Pergunte-se, que lição acompanha cada pessoa que cruzou meu caminho recentemente? Que portas foram abertas ou fechadas? Em vez de reagir com medo, tente perguntar com curiosidade: o que Deus está reposicionando em mim através disso? Outro ponto delicado é a resistência. É natural resistirmos ao novo quando ele exige recomeço, quando nos pede coragem para abandonar certezas. Mas a resistência pode ser a principal barreira para o milagre. Permita-se ser flexível. Ser flexível não é sinal de fraqueza, é demonstração de confiança. Quando você se move com a direção de Deus, mesmo que ela venha disfarçada em circunstâncias desconfortáveis, você coopera com a providência e permite que ela se manifeste com mais rapidez e clareza. Lembre-se, às vezes é preciso desmontar um plano antigo para construir algo maior e mais alinhado com o propósito divino. Se for necessário recomeçar, recomece com fé. Se for preciso mudar de cidade, emprego ou círculo de amizade, faça isso com a certeza de que cada deslocamento pode ser parte da estratégia divina. Não despreze as pequenas orientações. O simples telefonema que você considerou irrelevante pode ser o ponto de virada. Não subestime as portas fechadas. Elas podem ser proteção. Cada movimento ao seu redor pode carregar uma mensagem. Desenvolva sensibilidade espiritual para perceber não apenas o efeito imediato, mas também o movimento por trás do efeito. Faça um exercício prático nos próximos dias. Quando algo inesperado acontecer, respire fundo antes de reagir. Ore por discernimento. Pergunte ao Senhor: o que o Senhor quer me dizer através desta pessoa ou situação? Anote as respostas, mesmo que sutis. Compartilhe com alguém de confiança suas percepções e peça oração. E sempre volte a lembrar: não existe acaso para quem está sob propósito. Essa convicção mudará a sua leitura dos fatos e transformará crises em plataformas de milagre. Por fim, aceite que a ação de Deus, muitas vezes, é pouco ortodoxa. Ele pode usar caminhos que parecem contrários à lógica humana para colocar você no lugar certo, na hora certa. Se a intervenção veio com dor, não descarte a possibilidade de que seja semente. Se veio como presente inesperado, glorifique e agradeça. Seja qual for o formato, responda com gratidão, fé e obediência. E ao perceber essas intervenções, abra espaço para o novo, deixe de lado o peso do passado e caminhe com confiança. Porque o Deus que dirige os passos conhece o mapa inteiro e cada pessoa e situação que Ele permite na sua vida serve a um propósito maior. Além das circunstâncias externas, existe outro sinal ainda mais profundo que fala ao seu interior. Um sopro de calma que anuncia que algo maior está se movendo. Há momentos na vida em que tudo ao redor parece ruir. Contas empilhadas, portas que se fecham, notícias que cortam a respiração. E ainda assim, no meio desse vendaval, você experimenta uma calma que não se explica pelas circunstâncias. Essa paz repentina, quase sobrenatural, é um dos sinais mais claros de que Deus está agindo mesmo quando não vemos solução imediata. Não é uma negação da dor. É uma presença que envolve a dor e a torna suportável. É como uma mão invisível que segura seu coração para que você não desmorone antes do milagre. Na narrativa bíblica, encontramos uma imagem poderosa. Jesus dormindo no barco, enquanto a tempestade se ergue com fúria ao redor. Os discípulos, aterrorizados, culpam o vento, a onda, a incerteza do momento e perguntam: Senhor, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. A resposta é reveladora. A autoridade de quem descansa na presença do Pai. Quando Jesus se levanta e acalma o mar,
Ele não apenas demonstra poder sobre as forças da natureza, mas confirma que a paz no meio da tempestade era um sinal de sua soberania. E antes mesmo do milagre visível, a serenidade no barco dizia que o porto estava próximo. Essa paz não era ignorância do perigo, era confiança enraizada naquilo que os olhos ainda não viam. Na vida cotidiana, a evidência desse sinal também se manifesta de formas singulares. Imagine alguém que recebe um diagnóstico difícil. O mundo, que parecia firme, treme. A lógica humana apontaria para o pânico. E, no entanto, em vez de um desespero incontrolável, surge uma serenidade profunda. A pessoa sente um descanso que não vem de explicações, mas de convicção. Pode ser a certeza de que não está sozinha, a lembrança de promessas antigas ou a percepção de que, mesmo na luta, há um propósito maior sendo tecido. Essa paz funciona como um farol. Ela orienta o coração para a esperança, mesmo quando todas as evidências contrárias apontam desolação. Interpretar essa paz como simples conformismo é um erro comum. A paz que excede o entendimento não é passividade nem fuga da realidade. É um sinal de intervenção divina, de que o Senhor já começou a agir nas entrelinhas. Quando seu coração se aquieta onde deveria temer, reconheça: é Deus sinalizando cuidado. Essa tranquilidade interior confirma que o Espírito está preparando caminhos, abrindo alternativas invisíveis e sustentando sua fé, para que você permaneça firme até o desdobrar da bênção. Não é que o problema desapareceu instantaneamente, é que haja uma cobertura sobre sua alma que o impede de sucumbir. Como reconhecer esse sinal na prática? Primeiro, pare de medir a fé apenas pelo agito exterior. Muitas vezes confundimos fervor com garantia. A verdadeira segurança vem quando, no silêncio, sua confiança permanece. Pergunte a si mesmo: onde meu coração encontra descanso agora? Há uma serenidade que me permite orar sem desespero, confiar sem ver? Se a resposta for sim, valorize isso como uma evidência de cuidado divino. Cultive esse espaço interior com oração deliberada, leitura de promessas bíblicas e comunhão com irmãos que edificam. Em momentos de grande aflição, permita-se não tomar decisões impulsivas. Ouça a paz que prevalece como um termômetro da direção a seguir. Não confunda a ausência de agitação com fraqueza. Às vezes, o silêncio é resposta. Repita essa frase quando a inquietação quiser dominar sua mente. Repeti-la ajuda a ressignificar seu estado emocional. Em vez de urgência desenfreada, reconheça a oportunidade de escuta. Celebre esse estado como um presente raro, não como sinal de que você deve cruzar os braços, mas como confirmação de que está no lugar certo para esperar com sabedoria. A paz, quando bem compreendida, é um convite à confiança ativa. Continuar orando, agir quando for orientado e permanecer vigilante para os sinais que acompanham a obra de Deus. Uma analogia útil é a do marinheiro experiente. No meio do mar, nem toda calmaria é motivo para alarme. Às vezes, o marinheiro sente pela mudança do vento e pela súbita serenidade que o porto está próximo. Ele conserva energia, ajeita as velas e prepara a chegada. Do mesmo modo, quando Deus traz uma calma interior, não é hora de desistir, mas de ajustar expectativas e preparar-se para o desembarque do milagre. A serenidade anuncia que a travessia foi reconhecida por aquele que guia, e que cada pequeno ajuste feito agora facilitará a manifestação do que foi prometido. Celebre esse presente. A paz no meio da tempestade merece uma atitude de gratidão. Em vez de se angustiar por não ver solução imediata, agradeça pela tranquilidade que guarda sua mente e seu corpo. Compartilhe essa experiência com alguém de fé. Permita que outros o orem e que o confirmem nas promessas divinas. Muitas vezes, a paz interna é confirmada por situações externas que começam a se alinhar num tempo que você não controla. E esse alinhamento é o próximo sinal que veremos. Agora, pare um instante e pergunte-se: quando,
Nas últimas semanas, a angústia deveria ter me consumido e, no entanto, eu senti paz. O que mudou na minha atitude a partir daí? Ao responder, você começa a perceber um padrão. Se a paz é sinal interior, os sinais exteriores também se manifestam de jeito surpreendente. Permaneça atento. Seu coração pode estar recebendo o aviso de que o porto está próximo. Há momentos em que Deus escolhe falar com a doçura da palavra repetida e com a linguagem misteriosa dos sonhos. Quando isso acontece, não é coincidência, é comunicação. Lição 4. Preste atenção aos sinais na palavra e em sonhos. Eles chegam de formas variadas. Um versículo que insiste em saltar aos seus olhos, uma frase que repete na mente, ou um sonho que volta noite após noite, como se o céu estivesse batendo à porta da sua alma. Não subestime nenhum desses toques. Deus fala de muitas formas. Esteja atento aos detalhes. Pense em José do Egito, jovem sonhador, inspirado por Deus, e mais tarde, prisioneiro e intérprete de sonhos no palácio do faraó. Os sonhos que lhe foram dados não eram simples imagens passageiras, eram mapas que revelavam futuros, rotas de preservação e carregavam a mão de Deus em cada passo. Daniel também recebeu sonhos e visões carregadas de símbolos, e através deles, Deus revelou tempos, significados e estratégias para um povo. Esses exemplos bíblicos nos ensinam que sonhos e palavras podem preceder um movimento divino. São sinais que exigem atenção e discernimento. No cotidiano, o sinal pode ser menos dramático, mais sutil. Um versículo que salta na sua leitura da Bíblia, como se alguém reposicionasse as palavras para que você as visse. Às vezes, é uma linha de um hino, um trecho de um sermão passado ou uma frase lida num momento em que o seu coração está vulnerável. Essas palavras batem com precisão no ponto frágil da sua necessidade. Outras vezes, os sonhos trazem imagens que parecem enigmáticas, uma estrada que se divide, uma casa a ser restaurada, água limpando algo em você. Se o sonho volta, ou se a mesma passagem aparece em leituras diferentes, é possível que Deus esteja enviando um aviso, uma consolação ou uma direção. Como distinguir entre um simples pensamento aleatório e uma palavra de Deus? Primeiro, observe a persistência. Assim como uma canção que toca repetidamente até que você decida ouvir a letra, Deus muitas vezes repete a mesma linguagem até que sua alma acorde para ela. Anotações repetidas, lembranças que insistem em voltar. Esses são sinais. Segundo, avalie a paz interior que acompanha a mensagem. Quando Deus fala, mesmo que o conteúdo exija mudança, há uma espécie de confirmação no espírito, uma tranquilidade que não se explica apenas pela lógica. Terceiro, verifique a consonância com a Escritura. Deus nunca contraria a sua própria palavra. Por isso, qualquer sonho ou impressão que sugira algo contrário ao caráter de Deus merece cautela. Prática simples e transformadora. Documente. Tenha um caderno de sonhos e um diário espiritual ao lado da cama. Ao acordar, antes que as memórias fujam, registre as imagens, as cores, as pessoas, as emoções e qualquer palavra que tenha soado no sonho. Ao ler a Bíblia, sublinhe versículos que saltam e anote a data. Volte a esses registros com oração, pedindo ao Espírito Santo clareza. Com o tempo, você começará a notar padrões, símbolos que se repetem, temas recorrentes, sinais que se encaixam como peças de um quebra-cabeça divino. Documentar transforma o vago em algo palpável e permite que o tempo confirme o que parecia apenas intuição. Não tenha pressa em interpretar. Nem todo sonho precisa ser decifrado imediatamente, mas todo sonho precisa ser levado a Deus. Ore sobre o significado, peça discernimento e, se necessário, converse com um irmão ou líder espiritual maduro que possa trazer luz à interpretação. Nos casos bíblicos, José e Daniel não confiaram apenas em suas interpretações. Confiaram na orientação divina e na sabedoria
para transmitir a mensagem com responsabilidade. Somos convidados a fazer o mesmo, buscar confirmação humildemente e agir quando houver clareza. Há também a forma prática de testar a mensagem. Observe se existe confirmação externa. Deus costuma alinhar circunstâncias e pessoas para confirmar sua palavra. Um versículo que aparece repetidamente, seguido por uma porta que se abre ou por um encontro providencial, é mais do que coincidência. Mas cuidado com a pressa de agir sem confirmação. A obediência temperada pelo discernimento costuma produzir frutos mais duradouros. As imagens oníricas precisam ser interpretadas à luz da sua vida e do contexto que você vive. Um sonho com água pode falar de purificação, abastecimento ou transbordo. Já um sonho com portas pode indicar abertura de oportunidades. Anote também os sentimentos: medo, paz, alegria, urgência. Esses matizes são pistas que ajudam a decodificar. E lembre, nem todos os sonhos são mensagens proféticas. Alguns refletem processamento emocional. A oração seletiva fará a diferença entre angústia interpretada erroneamente e uma direção que leva ao milagre. Outra prática poderosa é repetir a leitura de um texto que tocou você. Ler passagens que chamam sua atenção em horários variados, em tradução diferente ou até em voz alta pode revelar novas camadas. Às vezes, a segunda ou terceira vez que você encontra as mesmas palavras é o momento em que o significado finalmente penetra e muda seu rumo. E quando a confirmação vem de uma canção ou de uma conversa aparentemente casual, reconheça, Deus usa vários canais. Seja corajoso para agir quando houver convicção. Se a palavra ou o sonho trazem instrução clara, perdoe, vá àquele lugar. Fale com aquela pessoa. Não deixe o medo paralisar. A fé que obedece é a fé que vê portas se abrirem. Mas se a mensagem exige paciência, aprenda a esperar com vigilância, guardando a revelação em oração e anotando cada nova confirmação. Por fim, convido você a fazer um exercício agora, com calma. Pense nos últimos dias. O que tem chamado sua atenção com insistência? Um versículo? Um sonho? Uma imagem que volta? Anote, ore e registre. Peça ao Espírito Santo para ligar os pontos que hoje parecem dispersos. Lembre-se, Deus muitas vezes fala através de pequenos sinais que, somados, formam a trilha que leva ao milagre. Portanto, não despreze a palavra que salta aos olhos, nem o sonho que insiste em voltar. Eles podem ser a mensagem de Deus preparando o caminho para aquilo que você tanto espera. Há sinais tão palpáveis que se manifestam no mundo ao nosso redor. Há um modo suave e quase imperceptível pelo qual Deus prepara o terreno do grande milagre. Ele trabalha nas pequenas escoras do cotidiano. Antes de um evento que muda a história de uma vida, frequentemente há uma série de providências tão discretas que passariam despercebidas, não fosse um coração atento para reconhecê-las. Chamo isso de milagres ocultos, em pequenos detalhes. Aqueles toques de cuidado que se parecem com rotina, mas têm o selo da providência. Lembre-se do maná no deserto. O povo de Israel não recebeu a terra prometida como um salto abrupto. Receberam o sustento diário, pão do céu, gota a gota, o suficiente para cada manhã. Esse alimento rotineiro não era um detalhe irrelevante. Era o preparo, a prova e a promessa viva de que Deus proveria. O maná ensinou a confiar no cuidado contínuo de Deus, um milagre por dia, até que o milagre maior, a entrada na terra, fosse alcançado. Assim, também acontece conosco. Antes do extraordinário, o Senhor semeia pequenas mercês. No cotidiano, isso se manifesta de formas simples e ainda assim profundas. Pense naquela conta que por algum motivo foi quitada sem você esperar. Um depósito inesperado, um desconto aplicado sem explicação, alguém que assumiu um compromisso e lhe poupou um peso.
Lembre-se também da ligação que chegou num momento crítico, uma palavra de encorajamento bem no ponto, uma oferta de ajuda que você nem solicitou, uma pessoa que mudou o rumo de uma conversa e abriu uma porta. Há ainda livramentos sutis, um atraso que impediu você de embarcar num acidente, uma troca de horário que o protegia de um perigo invisível, um sinal que o alertou e evitou um prejuízo. Esses pequenos atos de cuidado, quando olhados em sequência, formam um padrão. Eles não são coincidências isoladas, são fragmentos do grande desenho que Deus está compondo. Interprete esses sinais com olhos de fé. Antes do extraordinário, Deus sinaliza no ordinário. Cada gentileza diária, cada proteção sutil, cada provisão inesperada é uma peça do mosaico do milagre que está por vir. Quando reconhecemos isso, nossa gratidão se volta para o autor da bondade e nossa esperança se fortalece. A providência manifesta-se como detalhes que acalmam a ansiedade e fortalecem a confiança. O pão que chega na hora certa, a palavra que chega no silêncio, o abrigo que aparece no momento de tempestade. Como aplicar isso de forma prática? Primeiro, torne-se um colecionador de pequenas bênçãos. Tenha um caderno ou o bloco de notas do celular, onde você registra diariamente, mesmo que em poucas palavras, os pequenos livramentos e as providências. À noite, releia a lista da semana e você verá que o presépio do milagre foi construído com essas peças modestas. Segundo, agradeça conscientemente. Faça do agradecimento uma disciplina. Antes de dormir, diga em voz alta 3 detalhes pelos quais você é grato naquele dia. A gratidão transforma a percepção. Aquilo que parecia comum passa a brilhar como sinal. Terceiro, compartilhe testemunhos. Quando você verbaliza o cuidado de Deus, você não só confirma ao seu próprio coração que Ele age, mas também desperta fé em outros. Relatos simples. Hoje recebi uma ajuda inesperada. Podem ser sementes de esperança na vida de quem ouvir. Repito com ternura. Milagres começam pequenos. Não despreze o dia das pequenas coisas. Essa frase não é um conselho vazio. É um convite para não perder o fio que conduz ao sobrenatural. Um castelo se ergue de muitos tijolos. Um milagre grandioso muitas vezes nasce da soma silenciosa de pequenas misericórdias. A cada detalhe notado, o panorama se amplia. E aquilo que antes parecia casual, vai ganhando contornos de propósito divino. Use analogias para fixar essa visão. Imagine sirenes distantes anunciando socorro. Você não vê ainda o resgate, mas ouve os sinais que indicam que o auxílio está a caminho. Ou pense numa tapeçaria, onde os fios soltos parecem desordenados, até que sob a luz certa se revele uma imagem elegante. Os pequenos detalhes são os fios que, quando entrelaçados, mostram o desenho do milagre. Outra imagem, um jardineiro que cuida das mudas com paciência, rega, protege, observa, e só depois colhe flores exuberantes. Deus é esse jardineiro que age nos bastidores, cuidando do solo antes da primavera. Quanto mais vigilante você for, mais pistas encontrará. Perceber os milagres ocultos exige um coração humilde, atento e agradecido. Exige também sensibilidade para não atribuir tudo ao acaso, nem supervalorizar circunstâncias, mas avaliar com discernimento. Pergunte a si mesmo diariamente: quais pequenos sinais de cuidado apareceram hoje? Houve um livramento discreto? Uma ajuda que não pedi? Um detalhe que mudou meu passo? E mais especificamente agora, quais milagres silenciosos aconteceram com você esta semana? Reserve um momento para listar mentalmente. Você ficará surpreso ao ver que há muitos mais do que lembrava. Há um movimento que acompanha essa percepção. Observe, registre, agradeça e compartilhe. Ao fazer isso, você treina a alma para reconhecer o padrão divino no mundo.
Sua fé se consolida não apenas nas grandes manifestações, mas na convicção de que Deus é fiel nas pequenas coisas. E quando o grandioso finalmente chegar, você entenderá que tudo o que se revelou antes não foi mera sorte, foi preparação, foi amor em forma de detalhes. Milagres começam pequenos. Não despreze o dia das pequenas coisas. Abra os olhos do coração e deixe que essas pequenas providências alimentem sua esperança. Permita que cada detalhe seja lido como sinal e que sua resposta seja de gratidão e ação. Agora que você reconhece os sinais, resta a escolha de agir com fé. Hoje, chegamos ao momento de juntar todas as peças. Recapitulando com simplicidade e gratidão, desvendamos juntos os sinais que frequentemente anunciam o milagre que Deus tem preparado para a sua vida. Passamos pela inquietação que mexe por dentro, pelas intervenções inesperadas que redesenham rotas, pela paz que chega no meio da tempestade, pelas palavras e sonhos que se repetem como faróis, e pelos pequenos milagres cotidianos que, pouco a pouco, vão abrindo espaço para o extraordinário. Tudo isso não foi teoria vazia, foi convite para que você aprenda a reconhecer a linguagem de Deus no silêncio e no som. Pense nesses sinais como notas de uma melodia. Isoladas, podem parecer simples, mas quando você aprende a ouvir a sequência, descobre uma canção inteira apontando para algo maior. Parabéns por chegar até aqui. Quero dizer, do fundo do meu coração. Você é corajoso por permanecer atento. Muitos começam e desistem ao primeiro sinal de desconforto. Você ficou. Só os perseverantes buscam com tamanha profundidade. Só os que permanecem plantados na fé colhem o que parecia impossível. Se em algum momento sentiu vontade de sair, mas escolheu ficar, saiba que sua decisão já é parte da travessia. Persistência é terreno fértil para milagres. Lembre-se daquelas pessoas que, mesmo cansadas, quiseram orar mais uma vez, ou daquele gesto discreto que acabou abrindo uma porta. São exemplos práticos de como a permanência transforma portas entreabertas em caminhos largos. Reconhecer sinais é mais que colecionar sinais, é acessar uma nova dimensão da fé. Quando você aprende a ler os sinais, sua fé deixa de ser uma esperança vaga e se transforma em uma sensibilidade sobrenatural. A fé passa a discernir padrões, a ouvir o sussurro que outros confundem com vento e a receber o empurrão divino disfarçado de inconveniência humana. É como se seus olhos espirituais fossem afiados por uma lente nova. De repente, o invisível ganha contorno. E essa nova visão muda decisões, palavras e atitudes. Você passa a escolher com mais coragem, a falar com mais confiança e a esperar com mais paz. Imagine decidir um passo importante, uma mudança de cidade, um pedido de perdão, uma nova carreira. Não por medo ou pressa, mas por uma clareza que vem dos sinais que você aprendeu a interpretar. Se este conteúdo tocou o seu coração, quero lhe fazer um convite simples e poderoso. Escreva nos comentários a frase "Viverei atento aos sinais de Deus". Essa declaração é mais que palavras. É um compromisso público consigo mesmo e com Deus. Quando verbalizamos nossa intenção, instauramos um pacto interno que nos lembra, nos dias de cansaço, por que começamos. Ao deixar essa frase, você compartilha sua fé e inspira outros que também estão em espera. A comunidade que se forma nos comentários é um campo de encorajamento. Cada frase é como uma vela acesa que ilumina o caminho do outro. Pense no efeito multiplicador. Uma pessoa posta sua decisão e outras se sentem encorajadas a permanecerem firmes. Se ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Inscrever-se é uma forma prática de permanecer nutrido com mensagens que renovam esperança. Assim, sempre que colocarmos um novo conteúdo com ensinamentos, testemunhos e orientações para a sua caminhada de fé, você será avisado. Clique no botão de inscrição e ative as notificações.
Deixe que esses sinais cheguem também via tecnologia, como instrumentos que Deus tem usado para falar com milhares de corações. A tecnologia pode ser como um termômetro, avisando quando a temperatura da alma precisa de cuidado, lembrando você de orar, de ler uma mensagem ou de enviar um conforto a alguém. Sua participação aqui tem poder. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento fortalece uma corrente de fé que alcança pessoas que talvez estejam no fundo de um vale, sem saber que o milagre está se aproximando. Quando você compartilha este vídeo com alguém que espera por um sinal, você se torna mensageiro da esperança. Pense em alguém agora, um amigo que perdeu a fé, um parente em crise, uma pessoa que já não acredita em orações respondidas. Envie este conteúdo. Às vezes a resposta que Deus envia circula através de outro coração que foi tocado e, por sua vez, estendido a um terceiro. É assim que os pequenos atos se tornam revoluções de misericórdia. Uma mensagem sua pode chegar no momento exato. Uma palavra, um versículo, um testemunho. Instrumentos que Deus usa para resgatar a esperança. Antes de encerrar, proponho uma prática simples que ajuda a interiorizar tudo o que falamos. Reserve agora alguns minutos, logo depois de terminar este vídeo, para permanecer em silêncio. Não é apenas um silêncio qualquer, é um tempo intencional para ouvir. Pode ser 3 minutos, 5 até 10, se for possível. Desligue as notificações, sente-se com a coluna ereta, respire fundo algumas vezes e peça a Deus: Senhor, revela-me os sinais que preciso ver. Dá-me olhos para enxergar, ouvidos para ouvir e coragem para obedecer. Fique atento ao corpo, às lembranças que vêm à mente, às imagens e palavras que surgem. Anote depois qualquer sinal que tenha percebido. Às vezes, as respostas chegam nesse estado de quietude, como sementes que germinam no solo tranquilo da alma. Para facilitar, tenha um caderninho ao lado. Ao anotar, você cristaliza o que ouviu e torna mais fácil reconhecer padrões ao longo das semanas. Permita-me sugerir algumas práticas diárias que consolidam essa postura de atenção. Comece um diário de sinais, um caderno simples onde você registra inquietações, sonhos, versos bíblicos que saltam aos olhos, encontros inesperados e pequenas bênçãos do dia a dia. Depois de algumas semanas, ao reler, você começará a perceber padrões. Cultive um momento diário de silêncio, ainda que sejam 5 minutos antes de dormir, para perguntar e ouvir. E quando perceber um sinal, haja em fé, mesmo que o passo a dar seja pequeno. Fé sem ação empalidece. Ação movida por fé aproxima o milagre. Você pode, por exemplo, enviar uma mensagem de reconciliação, inscrever-se para uma oportunidade que parecia improvável ou separar recursos para um projeto que sente no coração. Passos simples que abrem portas. Lembre-se, Deus muitas vezes opera por etapas. Ele sinaliza antes de agir para que preparemos o coração, ajustemos as expectativas e nos posicionemos como colaboradores no seu plano. Pense no agricultor que observa as estações. A chuva não traz a colheita de imediato, mas prepara o solo. Os sinais são chuvas, o milagre é a colheita. Respeite o tempo de Deus, mas não seja passivo. Faça a sua parte, reze, converse com pessoas, peça conselho espiritual, prepare-se emocional e financeiramente se for necessário. Nossa fé é traduzida em passos, e esses passos, por menores que pareçam, são muitas vezes o caminho pelo qual o milagre desce até nós. Às vezes, o Senhor usa poda e espera para fortalecer a raiz antes de florescer. Agora, feche os olhos comigo por um instante. Imagine uma estrada antiga, onde ao longe um ponto de luz começa a surgir. No começo, é apenas um brilho tênue, quase imperceptível. Você lembra da inquietação que sentiu? Era o vento que anunciava essa luz. Lembra das pessoas que apareceram em seu caminho sem razão aparente? Foram placas que mudavam sua rota.
Lembra daquela paz que veio mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias? Era a calmaria antes do porto. Tudo converge para aquele ponto de luz que cresce e se aproxima. O milagre. Não se apresse para reconhecer tudo de uma vez. A caminhada é sagrada. Aproxime-se com reverência, com olhos abertos e coração vigilante. Observe como cada passo revela novas marcas e confirmações, como se Deus fosse ajustando o farol conforme você avança. Peço que você também seja instrumento de esperança para alguém hoje. Envie uma mensagem, ligue para um amigo, compartilhe um versículo que trouxe consolo. Ao sermos mãos e pés, facilitamos a chegada do milagre na vida de outros e muitas vezes vemos o nosso próprio milagre florescer junto. A comunidade cristã é um corpo. Quando uma parte se move em fé, todo o organismo é fortalecido. Pequenos gestos de empatia e intercessão criam um ambiente fértil para o agir de Deus. Antes de me despedir, deixo com você uma bênção. Que a paz que excede todo entendimento cubra sua mente e acalme seu coração. Que os sinais se tornem cada vez mais claros como pistas luminosas na sua trajetória. Que Deus repouse sobre suas decisões, alinhando seus passos com o tempo perfeito do céu. Que onde há dor, haja alívio, onde há dúvida, surja convicção, onde há perda, venha restauração. Que o milagre que você tanto espera encontre morada em sua vida, transformando o ordinário em extraordinário. E que mesmo nas esperas longas, você reconheça o cuidado diário de Deus, as pequenas providências que somam e que preparam o caminho para o grande sim. Saio com carinho, agradecendo sua presença e sua entrega. Com amor, seu amigo de fé, até o próximo encontro. Não perca a esperança, pois Deus te ouviu. Permaneça atento, a jornada só está começando. Cada dia pode ser o princípio do seu milagre. Quando surgir um sinal, não duvide. Acolha, anote, compartilhe e haja. Estamos juntos nessa caminhada de confiança. Que Deus te guie e te fortaleça.